E aí, aqui é o Galx e sejam bem-vindos a mais um vídeo do episódio comentado. Hoje, falando sobre o quarto episódio de Shaman King, então vamos pro vídeo. Eu já gosto que o episódio começa com o Ryu e a gangue dele procurando Best Place, como ele fala, até em japonês, ele fala em inglês, né? E eu gosto, porque eu gosto do Ryu, eu acho ele um personagem divertido, e ele é aquele clichê do punk japonês, né? Se eu não me engano, ele não é maior de idade, eu acho que ele é adolescente. Mas é esse clichê do punk japonês de bom coração. E eu também me divirto com os nomes dos membros. Nesse episódio a gente descobriu o nome de um deles, que é o Muscle Punch, né? O punho musculoso. Eu gosto porque é bem idiota esse nome. E tem o outro também no primeiro episódio, que é o Ball Boy, né? Eu também acho engraçado que mostra o porquê que eles estão procurando o novo Best Place, já que o Best Place antigo deles era a moradia do Ren, e eu gosto que o Ren ele corta o cabelo do Ryu de novo, e isso é algo recorrente, é meio que um meme assim de Shaman King, que se eu não me engano ele vai ter o cabelo cortado mais vezes ao longo da história, então eu só achei engraçado, e eu ri da cena dele indo atrás da Ana, quando ele vê ela passando no fundo assim, logo depois que ele tá explicando o que é o Best Place pra ele. E daí ele vê ela, ele se declara pra ela, e ela obviamente dá um fora nele, e ela fala do cabelo dele, né? Ela dá uma zoadinha no cabelo dele. Então eu achei engraçada essa cena também. Eu gosto muito como o Io tem um coração tão bom, tão puro, que ele decidiu ir com o Manta procurar uma nova espada de madeira pro Ryu, já que a espada dele, que o Manta pegou, como eu comentei no vídeo do último episódio, que vocês podem checar clicando no card aqui, que o Manta pegou, né, pra ajudar o Io na luta contra o Lee Pyron. Eu gosto que o Io ele se preocupou e foi buscar uma nova espada pro Ryu. Quando o Io convidou o Manta pra ir na casa dele, e o Manta ficou surpreso, né, assim como a gente ficaria, porque é uma casa grande para um adolescente, um estudante, e daí o Manta acha que é um aluguel caro, né, já que ele mora num lugar tão bom assim, e daí quando o Io fala pra ele por que é barato, a Ana explica, né, que é por causa que a casa é mal assombrada. Eu achei legal, porque é um negócio interessante, assim, não tinha parado pra pensar nessa possibilidade dos xamãs. Eu gosto desse detalhezinho, assim, é bem inteligente ao meu ver. Aí partindo mais pra trama do episódio, né, que envolve o Tokagero, que era um bandido da época do Amedamaru, de 600 anos atrás, cujo espírito acaba incorporando o corpo do Ryu. Eu gosto que quando ele começa a falar através do corpo do Ryu pros membros da gangue, né, ele manda eles roubarem a katana lá que o Ferreiro Mosque, o melhor amigo do Amedamaru, tinha forjado pra ele, que a gente vê isso no primeiro episódio. Inclusive vocês também podem assistir clicando no card aqui. Eu acho engraçado que quando ele fala para os membros roubarem a espada, eles falam que o Ryu falou que roubaram errado, que se ele roubasse faria a mãe dele chorar. É tipo muito clássico de um punk japonês com coração bom, assim. Eu acho engraçado também que quando o Ryu eles tem um mau pressentimento, porque o Manta tá voltando para casa, provavelmente depois de ir ali visitar a casa do Ryu, né, conhecer a casa do Ryu. Ele acaba passando logo nesse novo Best Place que a gangue do Ryu encontra, e daí ele vê que o Ryu tá diferente, tá possuído pelo espírito do Tokagero, e daí o Tokagero decide usar o Manta como um refém, né, pra conseguir a vingança contra o Amidamaru. Aí o Io, ele tem um mau pressentimento lá na casa dele, e eu acho engraçado que ele tá no banheiro, né, e ele tem esse mau pressentimento, aí o Amidamaru aparece pra falar que não é um mau pressentimento, realmente aconteceu, e a Ana também aparece, assim, então eu acho engraçado que eles abordaram ele no banheiro, assim, bem divertida a cena. Também gostei que quando o Tokagero apareceu lá através do corpo do Ryu, né, ele tá incorporado nele, ele vai até a casa do Io, mostrando que fez o Manta de refém, e daí tá a gangue do Ryu também junto, né. E daí eu achei engraçado que o Amidamaru achou que fosse o Ryu, ele não sabia que o Ryu tava possuído, ele achou que o Ryu queria vingança por causa do cabelo dele. Daí eu achei engraçado por causa dessa ingenuidade do Amidamaru. E quando o Amidamaru finalmente descobre que o Ryu tá possuído, né, e o Tokagero se apresenta, eu tirei o ensinamento dessa cena, que o Tokagero ele ficou 600 anos alimentando um ódio, um desejo de vingança contra o Amidamaru, porque como o episódio mostra pra gente,
ele era um dos bandidos que o Lorde Feudal, seria isso? Ou Shogun, não sei agora. Enfim, seria o Lorde, o mestre que o Amidamaru tinha que proteger, né? E ele foi um dos bandidos, né? O Tokagero foi um dos bandidos que foi matar o Amidamaru. E daí ele acabou sendo morto pelo Amidamaru e ele nutriu um ódio por isso, um ressentimento. E daí eu absorvi um ensinamento desse episódio, que, cara, muitas vezes a gente fica alimentando um sentimento como o ódio, ou então a gente se sente culpado por ter feito alguma coisa ruim pra alguma pessoa, e a gente fica remoendo isso e, cara, quanto ao ódio, eu não sei se é um provérbio chinês, mas eu sei que existe um provérbio que diz que o ódio é como um veneno que você toma esperando que a pessoa a quem você está direcionando esse ódio vai sofrer as consequências dele. Não faz sentido nenhum. Muitas vezes a pessoa nem se lembra de você, muitas vezes a pessoa ela não fez por mal, podia ser que ela estivesse no mau dia ou é o jeito dela e você interpretou isso como algo ruim. Então, muitas vezes a gente nutre esse sentimento sozinho, a gente sofre sozinho e a pessoa nem tá sabendo disso. E no caso de você ter feito mal pra alguém, muitas vezes a pessoa não levou como algo ruim. Ou então a pessoa já superou também. Então, são duas coisas que a gente acaba fazendo muito no nosso dia a dia e que a gente precisa melhorar. E a minha maior dica para resolver essas duas situações é você tentar resolver no diálogo, né? Seja uma pessoa que você odeia, caso seja possível, se você se sentir confortável, né, de abordar essa pessoa para entender melhor o que aconteceu, de repente foi alguma coisa que você entendeu errado, ou não, realmente a pessoa fez mal para você e você acabou ficando com ódio dela, mas tenta conversar com ela, ver se tem como você dar uma segunda chance. E caso não seja possível você resolver no diálogo nessa situação, eu acho que você tem que pensar que, cara, essa pessoa não merece perturbar sua paz, certo? Então, não vale a pena você ficar gastando seus pensamentos, seus neurônios com essa pessoa na cabeça, que é aquela mesma situação ali do veneno que eu comentei logo atrás. E o melhor que você pode fazer é deixar esse ódio ir embora e tentar até esquecer a pessoa, de repente isso faz bem pra você. E no caso de você achar que você machucou alguém e não existe a possibilidade de você conversar com a pessoa, seja porque ela não quer conversar com você ou então porque você realmente perdeu o contato com ela, eu acho que o que você pode fazer nesse caso é tentar fazer o bem para outras pessoas que estejam próximas a você, até desconhecidos, e aceitar que você errou, entender e se perdoar. E daí, através dessas ações, essas boas ações que você fizer para os outros, você tenta ser uma pessoa melhor e não cometer o mesmo erro. Conselhos do Galgas. A propósito, eu acho que é muito importante destacar que, no caso de você achar que nenhuma desses conselhos vai resolver, é muito importante você procurar ajuda médica, tá? Eu não sou nenhum especialista, tô falando com base na minha experiência de vida. Para caso mais grave, assim, se você tiver realmente com um problema, vale a pena você procurar uma ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, procure ajuda médica. Voltando ao episódio, eu gosto como a Ana, ela só caga assim pro Manta ter sido feito de refém pelo Tokagero e tá sendo ameaçado, tipo, eu gosto dessa personalidade dela. E eu também gosto que os membros da gangue do Ryu, eles estão vendo tudo ali, tipo, uma conversa entre o Tokagero no corpo do Ryu, falando coisas que o Ryu nunca falaria, conversando com o Io, que foi o menino que acabou destruindo o best place que eles tinham encontrado, que era o cemitério, e que acabou cortando o cabelo do Ryu e, teoricamente, derrotando, né, a gangue do Ryu. Eles estão ali nessa situação, provavelmente muito perdidos do que tá acontecendo, e eles só ficam em silêncio assistindo. E diferente do episódio anterior, esse episódio ele soube utilizar a trilha sonora de um jeito bem impactante. Teve aquela cena que o Io e o Amidamaru no corpo dele, eles usam um golpe pra quebrar Harusami. Depois a gente assistiu um flashback mostrando um pouco do passado do Amidamaru com o Mosuke e o quão importante era a Harusami pra ele por causa da promessa que eles fizeram um pro outro há 600 anos. Toca uma música bem emocionante, casa muito bem com o momento, e era isso que eu queria no episódio anterior e eu senti que faltou. Como eu disse no vídeo anterior, teve trilha sonora no episódio anterior, mas eu não acho que ela chamou tanta atenção quanto deveria e não funciona tão bem por causa disso. E faz muito sentido ser um momento emocionante, a trilha
sonora tocar e chamar a atenção, porque, cara, é uma decisão difícil pro Amidamaru, né? Ele tinha que escolher ou salvar o Manta, ou destruir a espada que representa uma boa parte da amizade dele com o Mosuke, né? Claro que ele escolheu salvar o Manta, e ele até mesmo fala que já tinha decidido isso desde o começo, mas mesmo assim é difícil, você vê que é uma escolha difícil pelo valor sentimental que a espada tem pra ele. Eu gosto como os membros da gangue do Ryu, eles aparecem no momento oportuno pra impedir a luta, né? Pra ajudar a derrotar o Tokagero. E eles têm a utilidade deles, e não são inúteis, apesar dos caras ali, boa parte deles estarem só assistindo, né? E eu gosto como eles explicam que o Ryu, ele meio que adotou eles, né? Se tornando o líder da gangue deles, ele direcionou eles, digamos assim. Isso me fez lembrar bastante o Frank de One Piece, que tem um passado bem parecido em Water 7 com os arruaceiros, digamos assim, de Water 7. A propósito, uma curiosidade para quem não sabe, o autor de Shaman King, o Hiroyuki Takei, ele é amigo do autor de One Piece, que é o Eiichiro Oda, e eles trabalharam juntos como assistentes no mangá de Samurai X, de Nobuhiro Watsuki, acho que é esse o nome dele, do autor. Então, eles se conhecem desde essa época, e inclusive One Piece é de 97 e Shaman King de 98. Então, saíram em épocas parecidas, assim. Se você pegar o mangá de Shaman King pra ver no começo, assim, ele tem um traço bem parecido com o traço de One Piece no começo. Eu acho isso bem legal. Só uma curiosidade pra vocês aí. Eu gosto como a Ana tem, de novo, uma função nesse episódio. Ela não é só uma personagem feminina bonita pra ficar ali. Ela tem a sua utilidade na trama. E ela é bem utilizada nesse sentido, que eu gosto que ela não leva nem um pouco a sério as ameaças do Tokagero, tipo, ela tá com a paciência dela bem pequena, né, e já esgota a paciência dela, e ela fala, ó, assim que você sair do corpo do Ryu, se você realmente vai fazer ele se matar só pra causar dor no Amidamaru, eu vou pegar o seu espírito e vou mandar direto pro inferno, né? Com os poderes que ela tem de Itaku. Então eu gosto que ela tenha a utilidade dela na trama. Eu achei muito forçado e até Ed, né? Como eu comentei no vídeo sobre o segundo episódio, também vou deixar o card aqui, que a mãe do Tokagero, ela deu a própria carne no corpo dela pra ele comer, pra não morrer de fome, o que é um negócio nojento, né? E pesado, assim, né? Canibalismo ali. E é triste, né? Porque ele teve que comer pra não passar fome. E daí por isso que ela deu o nome dele de Tokagero, que Tokage em japonês significa lagarto, e como um lagarto ele diz que ele cortaria a própria cauda para sobreviver, né? Então isso explica bastante a atitude dele, porque ele se tornou um bandido, porque era o que ele tinha para fazer para não morrer de fome, né? Não passar fome, e por isso ele não confia em ninguém. E de novo, falando sobre a Ana, eu gosto que ela age quando é necessário. Além de ela exercer a função dela como Itaku, ela reage, né, na situação, e ela acaba imobilizando o corpo do Ryu e, consequentemente, Tokagero com seus poderes de Itaku pra dar uma lição de moral nele, né? Também, de novo, eu gosto muito das mensagens que Shaman King passa, e, pelo visto, isso vai ser algo recorrente nos vídeos. Aqui, todo episódio tem alguma mensagem que eu gosto muito e eu gosto de compartilhar com vocês, que acontece quando o Yo impede a Ana de mandar a alma do Tokagero pro inferno, porque ele diz que, como um xamã, é função dele também salvar a alma do Tokagero, e eu gosto que ele faz isso não apenas porque é o trabalho dele como xamã, como é da personalidade dele, né, do jeito dele, ele quer fazer isso. Então eu gosto disso, e também gosto que ele acredita que não existe ninguém que não mereça ou que não possa ser salvo, e eu penso a mesma coisa. E eu também gosto que, através do exemplo do Tokagero, que, como eu já comentei, né, da história dele, que a mãe deu a própria carne pra ele, aí ele acabou virando bandido pra não passar fome, né, não confia em ninguém. Através desse exemplo, o Yo mostra que muitas vezes a frustração das pessoas e o ódio que acaba resultando dessa frustração, ele tem os seus motivos, né, não vem do nada, assim. Então, no caso do Tokagero, é um negócio desde a criação dele, né, tipo, desde a situação dele como nessa época difícil, né, passando fome, não tendo dinheiro e tendo que comer a carne da própria mãe, desenvolveu esse traço nele, né, ele ser bastante desconfiado. Eu levo isso pra minha vida também, que, cara, muitas vezes a gente vê uma pessoa agindo de um jeito até repulsivo, ou um jeito que a gente não gosta, e a gente fica com raiva dessa pessoa, a gente
acaba até às vezes discriminando essa pessoa e muitas vezes tem esses motivos. Não tô falando que é todos os casos, obviamente tem casos que a pessoa só está sendo um babaca sem motivo algum. Mas muitas vezes tem esses motivos, vem da criação da pessoa, vem da semana dela, enfim. Vocês entenderam o meu ponto. Eu gosto dessas mensagens. E quando o Yo, ele oferece o próprio corpo pro Tokagero possuir, né? E pra ele descontar a raiva dele no corpo do Yo, fazer o que ele quiser com o corpo do Yo, eu gosto como esse é um ato altruísta e eu me identifico bastante com a filosofia do altruísmo. Então, eu gosto também. Eu curti muito que teve um momento ali que a Ana, ela literalmente perde o equilíbrio, ela acaba caindo no chão e até chorando. É uma mudança bem brusca, assim, no que a gente conhece da personagem até então. E faz sentido com a personagem, porque ela ama o Yo realmente. A gente vai descobrir isso mais pra frente na história. Mas ela realmente ama ele, ela não vai casar com ele só porque teve um acordo entre a família dela e a família do Yo. E você vê, assim, que, tipo, cara, perdeu toda a compostura de durona que ela vinha apresentando até então, porque o amado dela realmente tá sofrendo perigo. E ela até começa a agir como uma criança, né? Até então tá agindo como super madura, super adulta, assim, e daí ela age como uma criança e começa a botar a culpa no Manta dessa situação. Outra mensagem que esse episódio passa, que eu gosto bastante, que é através do Tokagero, porque depois que o Tokagero incorpora no corpo do Yo, né? A gente vê ele se frustrando e percebendo que, na verdade, não era a vingança que ele precisava, né? Ele precisava resolver a própria frustração dele de não confiar em ninguém. E não é uma novidade essa mensagem, mas muitas vezes a gente tenta solucionar um problema, ou a gente busca uma solução, melhor dizendo, para um problema que a gente acha que vai resolver, mas na verdade essa solução ela só vai prolongar o problema, ou vai intensificar ele, enfim. E muitas vezes a gente tem que resolver o problema buscando a raiz da onde que surgiu esse problema. E eu gosto disso, que esse episódio também mostra isso. Vocês estão vendo que esse episódio tem bastante mensagem que eu gosto, e eu acabei me emocionando com esse episódio também, por conta desses temas que foram abordados. Então eu queria compartilhar isso. Escorreu uma lagrimazinha assim, deu um nozinho na garganta. E eu gosto que a Ana, ela fica muito brava quando o Yo oferece o próprio corpo para o Tokagero possuir, porque ela sabe muito bem que ele não planejou o segundo passo depois disso, ele só confiou, assim, o famoso meme do Will Smith, né, do confia. Então eu gosto que ela ficou brava com ele, faz sentido com a personalidade dela. E também gosto que ela fica brava também porque ela se envergonhou de ter demonstrado esse lado mais frágil dela, quando ela tenta sempre manter essa postura dela de durona. Então eu gostei disso. Depois de todos esses comentários que eu estou fazendo sobre a Ana, eu tô vendo quão ela é uma boa personagem, tô gostando muito da personagem dela. Eu não lembro como que eu via ela enquanto eu lia o mangá, mas assistindo agora esse remake eu tô gostando bastante, tô achando ela um personagem ótimo, então de repente ela se torna dos meus personagens preferidos também. Nesse episódio eu prestei atenção o quanto eles estão economizando na animação, porque várias vezes, inclusive na luta do Yo e Amedamaru versus Ryu mais o Tokagero, né? Teve várias cenas ali que eles pouparam animar movimentos, ou eles trocam a cena sem animar o intervalo entre esses dois momentos, e daí usam efeitos sonoros, eles dão um jeito de simular que teve um movimento ali pra você imaginar, né? Você tem que imaginar a conclusão desses inícios ou indicativos de movimento, digamos assim. Ou então eles mudam o ângulo da câmera, assim, pra poupar, não ter que animar. Então eu tô achando essa solução bem ruim, tipo, tá me incomodando isso, mas eu tô achando que eles estão fazendo isso pra usar esse dinheiro em cenas mais bonitas, cenas mais animadas lá na frente, quando tiver lutas mais importantes ou momentos mais impactantes. Eu acho, né? Eu tô torcendo pra ser isso, porque se for assim até o final, nossa, eu vou ficar muito decepcionado. E eu preciso fazer um comentário adicional sobre o encerramento. Eu comentei sobre ele no vídeo do primeiro episódio. O que eu queria dizer é que, cara, como eu disse, eu não pulo abertura e não tô pulando encerramento também. Então eu tô vendo várias vezes. E, cara, eu tô percebendo que a música é muito boa. Eu tô gostando eu acho que é melodia, não sei se esse é o termo. Mas a melodia é muito boa, eu gosto do ritmo da música. Só que o meu problema mesmo ainda continua sendo a voz da cantora. Uma voz muito fininha, muito fofinha, muito artificial. E assim, eu não tenho problema com isso em específico.
tem músicas que tem uma voz assim que eu gosto, não tenho problema com isso. O problema é que eu acho que não combinou, não parece que combina com a música em si, sabe? E no final do encerramento tem uma outra voz que aparece, que eu não sei se é a mesma voz, só que sem modificação, pra deixar ela com esse tom mais agudo, com essa artificialidade, que aparece no final do encerramento. E eu gostei bastante dessa voz no final, e eu acho que se a música inteira fosse cantada com essa voz, sem essas modificações, eu ia gostar muito do encerramento. Mas eu vejo que se eu continuar assistindo, talvez eu goste. Talvez eu ignore a vozinha fininha tá me incomodando. Conclusão. Eu gostei bastante do episódio, mas eu acho que o motivo para eu ter gostado tanto e até me emocionado não foi pelo anime em si, não foi pela direção do episódio em si, a não ser pela trilha sonora, que a trilha sonora eles mandaram bem ali, mas eu acho que é mais pela trama, pelo roteiro, né, que teve temas bem importantes para mim, temas bem relevantes, digamos assim, e eu gostei do jeito que foi abordado nesse episódio. Então eu acho que é mais pelos esses temas e pelo roteiro do que pelo anime em si. Eu acredito que o anime não teve muito mérito, a não ser pela trilha sonora. Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like para ajudar meu canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você não gostou, deixa o dislike, mas por favor comente por que você não gostou. Também deixa um comentário se você clicou no like ou se você simplesmente não clicou. Só pra eu saber se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se você tá assistindo o Shaman King também, tá acompanhando, enfim. Se essa é a primeira vez que você tá no meu canal, considere se inscrever para você acompanhar esse tipo de conteúdo. Tô fazendo episódio comentado de todos esses episódios que estão lançando, desse remake do Shaman King. Acredito que tenha mais 1 ou 2 episódios para alcançar o atual. E eu pretendo fazer o mesmo para Jujutsu Kaisen. Já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui um card agora, com as minhas primeiras impressões depois de assistir o primeiro episódio. Então dê uma assistida lá. Assim que eu alcançar o episódio atual do Shaman King, eu vou fazer de todos o de Jujutsu também. Também ative o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo aqui, para você não perder nada. E por fim, vou pedir para compartilharem esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo, vão se interessar pelo meu canal, que isso vai me ajudar demais, é a melhor forma que vocês têm de me ajudar a crescer aqui no YouTube. Um beijão para todos então, e até mais!